No silêncio absoluto de um laboratório em Paris, no ano de 2017, um grupo de cientistas do projeto internacional Scan Pyramids ficou imóvel diante das telas. Eles não eram arqueólogos usando chapéus empoeirados no meio do deserto, nem exploradores com pás, pincéis e lanternas. Eram físicos nucleares, especialistas em raios cósmicos, acostumados a lidar com partículas invisíveis que atravessam a matéria como se o mundo sólido parecesse apenas uma névoa. A ferramenta deles não era o cinzel, nem a picareta, nem qualquer instrumento tradicional da arqueologia. Eram detectores de muons, aparelhos de altíssima complexidade, capazes de registrar partículas subatômicas que nascem em processos violentos no espaço e chegam até a Terra como uma chuva constante e silenciosa. Essas partículas, chamadas muons, caem sobre o nosso planeta o tempo inteiro. Elas atravessam quase tudo: prédios, rochas, montanhas e, como acabou ficando demonstrado, também penetram as pirâmides do Egito. Ao medir a quantidade dessas partículas e a maneira como elas atravessam a pedra, os pesquisadores conseguem formar uma espécie de mapa tridimensional de densidades. É algo parecido com uma radiografia. Assim como os raios-X revelam ossos escondidos sob a pele, a muografia permite enxergar diferenças internas dentro de grandes estruturas de pedra sem precisar quebrar nada. Depois de muitos meses de coleta paciente, os computadores começaram a montar a imagem do que permanecia adormecido no interior da maior maravilha do mundo antigo, a Grande Pirâmide de Gizé. O resultado não revelou barras de ouro, sarcófagos luxuosos, joias reais ou amuletos amaldiçoados. O que surgiu se revelou algo muito mais perturbador e difícil de explicar. Uma cavidade gigantesca, aberta como uma boca muda no coração da pirâmide, exatamente onde, segundo mapas, teorias e expectativas tradicionais, nada daquele tipo deveria existir. Durante 4 milênios e meio, milhões de turistas, pesquisadores, saqueadores e estudiosos passaram a poucos metros daquele espaço sem sequer imaginar que ele estava ali. E não se tratava de uma salinha perdida, nem de um corredor estreito esquecido por algum construtor. Os dados, verificados por equipes independentes da França, do Japão e do Egito, indicavam uma estrutura enorme, comparável em volume à fuselagem de um grande avião comercial. Era uma cavidade com pelo menos 30 metros de comprimento e vários andares de altura, escondida diretamente acima da famosa Grande Galeria, o corredor inclinado que conduz até a Câmara do Rei. A notícia explodiu e correu o mundo. A egiptologia se dividiu quase imediatamente em dois campos opostos. Alguns pesquisadores, quase sem fôlego, anunciaram que poderia ser a descoberta mais importante do século XXI. Houve quem sugerisse até a possível localização da verdadeira tumba intacta de Quéops, protegida por passagens engenhosas, câmaras falsas e bloqueios cuidadosamente planejados. Outros reagiram com irritação. Entre eles, estava o influente ex-ministro de Antiguidades Zahi Hawass, que rejeitou qualquer interpretação sensacionalista. Para esse grupo, não havia necessariamente uma grande descoberta arqueológica ali, mas talvez variações de densidade, fissuras internas ou interpretações exageradas feitas por físicos que não conheciam profundamente a lógica da arquitetura egípcia antiga. Mesmo assim, uma pergunta permaneceu suspensa no ar, fria e cortante, como uma corrente de vento dentro de uma cripta antiga. E se o monumento mais grandioso do planeta, a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda permanece de pé, tivesse passado todo esse tempo escondendo seu maior segredo bem diante dos nossos olhos? O que existe dentro dessa imensa cavidade hermeticamente isolada? E por que os construtores originais se esforçaram tanto para garantir que ninguém, em nenhuma circunstância, soubesse da existência dela? Para compreender por que esse vazio na Grande Pirâmide causa tanto espanto e tanta inquietação, vale antes observar outras revelações igualmente enigmáticas, retiradas das areias do Nilo. Percorreremos descobertas impressionantes encontradas em tumbas, templos e monumentos egípcios. Número 1. Comecemos com algo que à primeira vista parece modesto, quase sem importância. Não é uma máscara de ouro. Não é um sarcófago monumental. Não é uma estátua colossal coberta de inscrições. É apenas um pequeno fragmento metálico. No ano de 1837, o coronel britânico e explorador Howard Vyse, uma figura tão ambiciosa quanto controversa, realizou investigações dentro da Grande Pirâmide. Impaciente e pouco cuidadoso, ele não hesitava em usar pólvora para abrir caminho através da construção milenar. Por esse motivo, até hoje muitos egiptólogos o criticam duramente. Paradoxalmente, seus métodos brutais acabaram levando a uma descoberta desconcertante. Ao limpar o conduto de ventilação sul que parte da Câmara do Rei,
trabalhadores sob seu comando encontraram um objeto preso na alvenaria. Uma placa de ferro com cerca de 26 centímetros por 9 centímetros e apenas alguns milímetros de espessura. Nada muito extraordinário, alguém poderia dizer. O problema é que a Grande Pirâmide se ergueu por volta de 2560 a.C., em plena Idade do Bronze. Os construtores daquele tempo dominavam a arquitetura monumental. Possuíam conhecimentos avançados de matemática, astronomia e organização de trabalho. Mas, segundo a cronologia tradicional, sua metalurgia se concentrava principalmente no cobre e no bronze. A Idade do Ferro, período em que as sociedades daquela região aprenderam a extrair e fundir ferro em grande escala, só chegaria muitos séculos depois. Encontrar um objeto de ferro trabalhado dentro de uma estrutura original selada seria como descobrir um microchip embutido nas paredes de um castelo medieval. Simplesmente não combinava com o período. Os céticos se lançaram imediatamente contra Weiss. Acusaram o explorador de ter plantado a peça para ganhar fama e justificar seu modo agressivo de escavar. Como sua reputação estava longe de ser impecável, a suspeita parecia razoável. Durante décadas, aquela placa recebeu de muitos o tratamento de falsificação embaraçosa, até que a história ganhou novas camadas. No ano de 1989, especialistas realizaram uma análise metalúrgica mais detalhada do objeto. O resultado reacendeu o debate. A placa parecia antiga e apresentava características que não se encaixavam facilmente em uma simples fraude moderna. Também foram observados indícios microscópicos de douramento em sua superfície, o que sugeria que talvez não se tratasse de uma ferramenta comum abandonada por um trabalhador qualquer. Não parecia ser um martelo perdido ou uma peça de obra esquecida. Poderia ter tido uma função simbólica ou ritual. Mais tarde, novas discussões surgiram em torno da composição do metal. Os egípcios antigos, em alguns casos, trabalharam ferro meteórico, considerado um material vindo do céu. Esse tipo de ferro costuma apresentar alto teor de níquel. A dúvida, então, era decisiva. Seria a placa de Gizé um ferro meteórico, um objeto intrusivo posterior, ou um vestígio de uma tecnologia mais antiga do que se imaginava? A interpretação mais cautelosa evita transformar a peça em prova de uma siderurgia egípcia avançada no tempo de Quéops. Mas, para os defensores de hipóteses alternativas, aquela lâmina corroída continua sendo uma fissura no grande bloco da cronologia oficial. Um objeto pequeno demais para impressionar o olhar comum, mas incômodo demais para ser simplesmente esquecido. Afinal, se a placa realmente pertenceu a uma fase muito antiga da pirâmide, o que ela estava fazendo ali? Seria um objeto ritual? Uma peça inserida depois? Um fragmento de tecnologia perdida? Ou o sinal de que nossa compreensão sobre os recursos disponíveis aos construtores de Gizé ainda é incompleta? Aquela peça de ferro silenciosa e enferrujada não parece grandiosa, mas em certos mistérios, o menor fragmento pode abrir a maior rachadura. Número 2. Agora viajemos centenas de quilômetros rumo ao sul, até Abidos, uma das cidades mais antigas e sagradas do Alto Egito. Ali se ergue o magnífico templo funerário do faraó Seti I, pai de Ramsés II. Seus baixos relevos de elegância impressionante estão entre os exemplos mais refinados da arte egípcia. Mas em uma das grandes vigas do teto, a vários metros de altura, existe algo que destoa de tudo ao redor e que há décadas alimenta discussões no mundo inteiro. Entre hieróglifos tradicionais, com aves, serpentes, divindades e símbolos de poder, aparecem formas que, aos olhos de qualquer observador moderno, lembram tecnologias militares do século XX. Mesmo sem ser especialista, muita gente enxerga ali uma figura parecida com um helicóptero de combate, com fuselagem, rotor superior e cauda. Ao lado, outra forma parece lembrar um tanque, ou uma peça de artilharia autopropulsada, com torre e canhão. Um pouco mais adiante, algumas pessoas acreditam ver algo semelhante a um submarino, e até uma aeronave futurista. Quando essas imagens começaram a circular com força no fim do século XX, primeiro em revistas e depois na internet, a reação aconteceu de imediato. Defensores da paleoastronáutica, a ideia de que civilizações extraterrestres teriam visitado a Terra na antiguidade, comemoraram. Para eles, ali estava uma prova esculpida em pedra de que os egípcios possuíam tecnologias extraordinárias, ou pelo menos, haviam visto essas máquinas nas mãos de deuses vindos do céu. Como explicar, perguntavam eles, a imagem de um helicóptero milhares de anos antes de Leonardo da Vinci? A egiptologia tradicional propôs uma resposta muito mais simples e sóbria. Não se trataria de máquinas, mas de um palimpsesto. Só que nesse caso, não em pergaminho, e sim em pedra. Primeiro, gravaram-se títulos do faraó Seti I. Mais tarde, durante o reinado de Ramsés II,
Parte das inscrições antigas teria recebido cobertura de argamassa e substituição por novos títulos reais. Com o passar dos séculos, essa camada de preenchimento se desprendeu parcialmente, fazendo com que os sinais antigos e novos se misturassem de maneira irregular. Assim, segundo essa explicação, a sobreposição de hieróglifos teria criado, por acaso, formas que o cérebro moderno interpreta como máquinas. O suposto helicóptero seria apenas o resultado visual de símbolos diferentes sobrepostos. O tanque, o submarino e a aeronave seriam efeitos parecidos, nascidos da erosão, da restauração antiga e da nossa tendência de reconhecer padrões familiares. A explicação parece lógica. Ainda assim, ao olhar as imagens sem pressa, a dúvida continua viva. As coincidências parecem muito sugestivas. O helicóptero apresenta proporções curiosamente reconhecíveis. A suposta torre do tanque parece estar no lugar certo. A linha alongada do possível submarino reforça a ilusão. Será que uma sobreposição casual poderia mesmo produzir um conjunto tão concentrado de formas técnicas? Por que fenômenos igualmente impressionantes não aparecem com a mesma força em outras áreas do templo, onde também houve reinscrições? Estaria nosso olhar moderno apenas projetando máquinas onde só existem hieróglifos danificados? Ou algum artista antigo registrou algo que viu, algo que não compreendemos? Talvez a resposta seja puramente arqueológica. Talvez seja apenas uma armadilha da percepção. Ou talvez Abidos guarde, em uma viga silenciosa, uma daquelas imagens que parecem vir menos do passado e mais de um futuro impossível. O templo não explica. A pedra não se defende. Ela apenas permanece ali, oferecendo ao mundo uma das ilusões mais famosas e provocadoras do Egito Antigo. Número 3. A maioria das múmias que vemos em museus desperta mais curiosidade do que medo. Seus rostos ressecados costumam transmitir uma serenidade distante, como se estivessem dormindo há milênios, esperando o renascimento prometido pela religião egípcia. Mas existe uma múmia que provoca uma reação completamente diferente. Ela ficou conhecida nos registros como o Homem Desconhecido É, embora o público a conheça por um nome muito mais marcante, a Múmia que Grita. Descobriram-na no chamado Esconderijo Real de Deir el-Bahari, um achado extraordinário. Para proteger os corpos de grandes faraós contra saqueadores, sacerdotes antigos reuniram as múmias de vários governantes, incluindo Ramsés II e Sete I, e as enterraram novamente em uma tumba mais discreta. Entre sarcófagos magníficos, apareceu um caixão de cedro simples, sem inscrições. Quando os pesquisadores o abriram, encontraram algo que parecia fugir completamente à solenidade esperada de um enterro real. Dentro dele estava o corpo de um homem preso em uma expressão extrema. Cabeça inclinada para trás, mandíbula aberta, rosto rígido, como se um grito tivesse sido congelado para sempre. A imagem era tão impressionante que logo se tornou uma das mais famosas da arqueologia egípcia. Tudo naquele enterro parecia estranho, quase ofensivo para os padrões religiosos do Egito Antigo. As mãos e os pés estavam amarrados com tiras de couro. Em vez de finas mortalhas de linho, adequadas para a jornada ao além, o corpo havia sido envolvido em pele de carneiro, material considerado impuro em certos contextos funerários. A mumificação também aconteceu de forma apressada e incomum. Em vez de remover e tratar cuidadosamente os órgãos, como se fazia em embalsamamentos de elite, eles permaneceram dentro do corpo. Tudo parecia apontar para uma intenção clara. Não apenas punir aquele homem, mas privá-lo de honra, identidade e talvez até da possibilidade de alcançar uma vida futura. Quem era ele? Durante anos, a pergunta permaneceu sem resposta. Depois, tecnologias modernas, como tomografia computadorizada e análise de ácido desoxirribonucleico, trouxeram novas pistas. A hipótese mais conhecida é que ele poderia ter sido o príncipe Pentawere, filho de Ramsés III. Papiros antigos relatam sua participação na chamada Conspiração do Harém, uma tentativa de assassinar o próprio faraó e alterar a sucessão ao trono. Quando o complô acabou descoberto, os envolvidos receberam julgamento. Por ser de sangue real, acredita-se que Pentawere talvez tenha recebido permissão para escolher a própria morte, em vez de sofrer uma execução pública comum. Alguns pesquisadores defendem que ele pode ter sido forçado a se enforcar ou a ingerir veneno. A expressão da múmia, porém, alimentou interpretações ainda mais sombrias. Alguns sugeriram que a posição da mandíbula e certas características do corpo poderiam indicar sofrimento extremo no momento da morte. Outros foram mais cautelosos e lembraram que a boca aberta também pode resultar de processos naturais após o falecimento, especialmente quando a preparação do corpo não segue o padrão ideal. Mesmo assim, o impacto visual permanece. Diante dessa múmia, não vemos apenas restos humanos antigos. Vemos um drama preservado pela química, pela areia e pelo tempo. Vemos um castigo político,
uma possível traição familiar e uma expressão que atravessou milênios para continuar perturbando quem a encara. A múmia que grita parece lembrar que, no Egito Antigo, a eternidade podia ser uma promessa gloriosa, mas também podia ser transformada em punição. Número 4. Às vezes, as descobertas mais perturbadoras não assustam por serem macabras. Elas inquietam porque quebram nossos preconceitos e revelam o quanto os valores do mundo antigo eram diferentes dos nossos. No ano de 1859, o arqueólogo francês Auguste Mariette descobriu na necrópole de Dr. Abu el-Naga a tumba da rainha Ahotep, também transcrita como Iahotep. Ela era mãe do faraó Amose I e viveu em uma época de grande turbulência, quando o Egito lutava para expulsar os Hyksos e recuperar sua independência. A tumba brilhava com tesouros, braceletes de ouro, adagas preciosas, joias, diademas e objetos de grande valor. Mas, entre todas aquelas riquezas, havia uma peça sem paralelo no imaginário moderno. Um colar maciço composto por 3 grandes pingentes em forma de moscas. Moscas gigantes, fundidas com perfeição em ouro e cheias de detalhes. A pergunta é inevitável. Por que moscas? Por que escolher insetos que hoje associamos à sujeira, à doença e ao incômodo para adornar o corpo de uma rainha? A resposta está na mentalidade guerreira daquele período. No Egito Antigo, a chamada Ordem da Mosca de Ouro era uma das mais altas condecorações militares. Ela era concedida a guerreiros que demonstravam bravura excepcional e, principalmente, persistência incansável em combate. Assim como a mosca volta repetidas vezes, não importa quantas vezes seja afastada, o soldado ideal deveria retornar contra o inimigo com a mesma obstinação. A mosca, portanto, não era símbolo de imundície, era símbolo de insistência, coragem e resistência. A rainha Ahotep não representou apenas uma figura cerimonial. Depois da morte de seu marido, ela governou como regente em nome do filho, e parece ter desempenhado papel importante na reorganização do poder egípcio. Inscrições antigas a descrevem como alguém que cuidou dos guerreiros do Egito, reuniu tropas e ajudou a conter rebeliões. Em outras palavras, aquela mulher não ficou escondida em um palácio enquanto homens decidiam o destino do reino. Ela permaneceu lembrada como uma líder em um dos momentos mais críticos da história egípcia. Seu filho, Amose I, teria recompensado sua atuação com honras excepcionais. As 3 moscas de ouro sobre seu peito não eram simples enfeites. Eram equivalentes antigos a medalhas de bravura. Eram a prova de que aquela rainha recebeu a imagem de alguém cuja firmeza em batalha merecia ser eternizada. Imagine a cena. Uma rainha vestida com símbolos de poder, carregando no pescoço não flores delicadas, nem abelhas elegantes, nem lótus sagrados, mas insetos dourados, enormes e implacáveis. Para nós, a imagem pode parecer estranha. Para os egípcios daquele tempo, era uma afirmação poderosa. A descoberta mostra como os símbolos de heroísmo mudam conforme a época. O que hoje nos parece desagradável podia, há milhares de anos, representar a coragem mais admirada de todas. A coragem de voltar sempre, resistir sempre e jamais ceder. Número 5. Voltemos agora às tecnologias que, segundo a história tradicional, os egípcios não deveriam possuir. No complexo de Dendera, dedicado à deusa Hathor, associada ao céu, ao amor, à música e à fertilidade, existem câmaras que durante muito tempo permaneceram pouco acessíveis ao público. São criptas estreitas, escuras e profundas, localizadas sob partes do templo principal. Em suas paredes aparecem relevos que, para alguns observadores modernos, parecem quase impossíveis de ignorar. Nessas cenas, sacerdotes sustentam objetos alongados e volumosos que lembram lâmpadas de descarga ou grandes tubos de crux. Cada objeto tem forma de pera ou bulbo. A base parece surgir de um lótus. Dentro do volume alongado, uma serpente se estende de uma ponta a outra, como se fosse um filamento luminoso, ou uma descarga elétrica em um tubo de vidro. Da base do conjunto parte uma forma que alguns interpretam como um cabo, seguindo até uma espécie de caixa, sobre a qual aparece uma divindade segurando uma faca. Seria um símbolo de energia? Um aviso? Uma proteção ritual? A cena ainda se apoia em um pilar de Jed, um emblema sagrado associado à estabilidade e a Osíris. Para os defensores da leitura tecnológica, esse pilar poderia representar algo parecido com um isolador de alta tensão. Quem defende hipóteses alternativas enxerga ali uma representação técnica de um sistema de iluminação elétrica. A pergunta que eles fazem é simples e provocadora. Como os egípcios conseguiram pintar e decorar com tanto detalhe tumbas profundas, corredores subterrâneos e câmaras escuras,
sem deixar marcas de fuligem nos tetos. Se tivessem usado tochas ou lâmpadas a óleo o tempo inteiro, dizem eles, as superfícies superiores deveriam estar escurecidas. Os experimentos com espelhos para conduzir luz solar até áreas profundas também são considerados pouco eficientes em certos ambientes. Então, perguntam os mais ousados, será que sacerdotes egípcios dominaram algum tipo de eletricidade primitiva? Teriam usado baterias galvânicas semelhantes à famosa bateria de Bagdá? As criptas teriam recebido iluminação por uma luz fria, limpa e sem fumaça? A egiptologia tradicional rejeita essa interpretação. Para os especialistas, os relevos de Dendera não mostram lâmpadas, cabos, nem equipamentos elétricos. Eles representam uma cena religiosa e cosmogônica. O lótus simbolizaria o surgimento da criação a partir das águas primordiais. A serpente seria uma manifestação do deus Harsontus, ligado à criação e ao renascimento. O bulbo não seria vidro, mas um símbolo sagrado associado ao ventre celeste. A caixa seria um pedestal ritual, e o pilar de Ged representaria a estabilidade, não eletricidade. Ainda assim, a semelhança visual com uma lâmpada moderna é forte o bastante para manter a polêmica viva. Talvez os artistas antigos tenham criado, sem nenhuma intenção tecnológica, uma cena mitológica que milhares de anos depois se pareceu com um diagrama elétrico. Talvez nosso olhar moderno esteja apenas traduzindo símbolos religiosos para a linguagem das máquinas. Ou talvez, como acreditam os defensores das teorias alternativas, os sacerdotes de Dendera tenham preservado em pedra a memória de um conhecimento reservado, usado apenas em rituais secretos nas profundezas do templo. As paredes não confirmam nem negam. Elas apenas mostram uma serpente dentro de uma forma luminosa, sustentada por mãos humanas, em uma cripta onde a escuridão parece fazer parte do mistério. Número 6. Não muito longe da pirâmide escalonada de Djoser, em Saqqara, existe um lugar que talvez impressione engenheiros tanto quanto as grandes pirâmides de Gizé. É o Serapéum, uma gigantesca necrópole subterrânea que, segundo a explicação tradicional, servia para o sepultamento dos touros sagrados Apis, considerados manifestações terrenas de uma divindade. O que existe ali dentro, porém, continua causando espanto. Imagine corredores longos e escuros escavados na rocha calcária. Dos dois lados, grandes nichos. Dentro de cada nicho, uma caixa colossal de pedra. Chamá-las de sarcófagos parece pouco. São estruturas monolíticas enormes, talhadas em granito, basalto ou diorito, algumas das rochas mais duras conhecidas no mundo antigo. Cada caixa, junto com sua tampa, pode pesar dezenas de toneladas. Algumas estimativas apontam pesos que chegam perto de 70, 80 ou até 100 toneladas. Mas o mais impressionante não é apenas o peso, é a qualidade do acabamento. As superfícies externas, e principalmente internas, receberam polimento com precisão extraordinária. As bordas são retas, os ângulos são limpos e as tampas se encaixam de forma tão ajustada que parecem desafiar a ideia de uma fabricação puramente manual com ferramentas simples. A explicação tradicional afirma que essas caixas serviam para abrigar os restos mumificados dos touros Apis. Mas surgem perguntas difíceis. Muitos desses grandes sarcófagos apareceram vazios. Em outros casos, os restos estavam fragmentados ou misturados. Isso abriu espaço para teorias de todos os tipos. Como os antigos egípcios conseguiram cortar, escavar, polir e transportar blocos tão pesados de pedra duríssima? Como moveram essas estruturas por corredores subterrâneos estreitos? Como encaixaram tampas gigantescas com tanta precisão? E como realizaram tudo isso sem máquinas modernas, sem cortadores de diamante e sem equipamentos hidráulicos? Para a arqueologia tradicional, a resposta está na combinação de tempo, mão de obra qualificada, abrasivos, ferramentas de cobre endurecido, martelos de pedra, areia, técnica e organização. Para pesquisadores alternativos, porém, o Serapéum parece indicar um nível tecnológico muito mais avançado, talvez perdido. Alguns autores sugerem o uso de técnicas vibratórias, métodos desconhecidos de amolecimento da pedra ou até formas de movimentação que ainda não compreendemos. Essas ideias não são aceitas pela maioria dos especialistas, mas continuam populares porque, diante daquelas caixas perfeitas e absurdamente pesadas, a imaginação encontra terreno fértil. Há ainda um detalhe que chama a atenção: peças inacabadas ou abandonadas, como se o trabalho tivesse parado de repente. Para alguns observadores, elas não parecem apenas blocos trabalhados por artesãos antigos. Parecem partes de uma produção técnica interrompida no meio do processo. O Serapéum, assim, provoca uma sensação estranha. Oficialmente, é uma necrópole de touros sagrados.
Mas para quem caminha por seus corredores subterrâneos e encara aquelas caixas negras e brilhantes, o lugar pode parecer outra coisa. Uma instalação monumental, silenciosa, precisa, construída para um propósito que talvez ainda não tenhamos compreendido por completo. Se você quer descobrir mais curiosidades incríveis como essa, fique ligado. Ainda existem muitos mistérios escondidos na história esperando para serem revelados.